Vamos agora às notícias do futebol. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Nós estamos vivendo a Copa do Mundo do futebol feminino, né? E o baú de hoje tem futebol feminino. Opa. Vamos contar a história do futebol feminino no Pará. Muito bem, daqui a pouquinho. Fique ligado, né, Feira? Vamos agora com o futebol masculino, né? Falar que no sábado, no Mangueirão, o Remo recebe o Ipiranga, partida que, enfim, pode tirar os azulinos da zona de rebaixamento. As perguntas vêm, por que não está dando certo e por que não está ganhando? E é difícil você explicar o porquê, porque a vontade dentro de campo não falta, o treinamento não falta, o grupo aqui não está de sacanagem. O torcedor está realmente tentando entender o que aconteceu entre o início da temporada e o atual momento. Em meados de março, entre os jogos do Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil, o Remo chegou a ficar 9 partidas invicto. Um feito histórico que só tinha acontecido em 1989. O clube foi até destaque nacional no GE. Globo por causa desse rendimento, superando os times das 3 primeiras divisões do futebol nacional. Agora o Leão briga para sair da parte de baixo da classificação da Série C. Não mudou muita gente, porém acredito que depois da desclassificação contra o Corinthians a gente sentiu um pouco, porque a gente estava muito confiante. E de repente a gente tomou aquele baque e de lá para cá a gente deu uma caída, deu uma oscilada. Acho que é muito difícil de explicar isso porque tem todo um processo, né? Tem toda uma forma de jogar, uma forma de comportamento dentro de campo. Acho que isso mudou um pouco, pelo fato das derrotas que vem acontecendo, que a gente não vem tendo um bom comportamento dentre vitórias. Mas eu acho que é toda essa forma de comportamento mesmo, de resultados que não vem acontecendo, que tem feito com que a gente não tenha tido êxito em algumas situações das partidas. O impacto das primeiras derrotas fez o elenco azulino atingir uma outra marca histórica, mas essa bem negativa. Este ano o Remo perdeu as 4 primeiras rodadas do Brasileiro. Foi o pior início na Série C desde 1979, quando o time perdeu 3 jogos seguidos. Atualmente, em 14 rodadas, o Leão acumula 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, resultando em apenas 14 pontos na competição. O Remo tem 5 jogos para sair da zona de rebaixamento e tentar se classificar para a próxima fase da Série C. Os jogadores reconhecem que é um momento difícil, mas para superar um problema, primeiro é preciso reconhecer que ele existe. E isso eles já fizeram. Na última zona mista com a imprensa, eles abriram o coração. Falaram da pressão que tem sofrido. Pressão hoje em dia é você não ter um trabalho, né? Você não tem nada para dar para os seus filhos, um pai de família sair de casa e voltar, faz umas bananas. Acho que isso que é pressão. Acho que a gente faz o que a gente ama, a gente faz o que a gente gosta e eu não vejo pressão nenhuma. A torcida tá certa em cobrar, tem que cobrar mesmo. Da mesma forma que eles cobram nós lá fora de campo, a gente tem se cobrado aqui dentro. E dessa vez foram assertivos no que precisam melhorar. É uma falta de atenção, uma concentração num lance ou outro, um lance que você vai, outro lance que você não vai. Claro que 90 minutos ali você vai ter uma hora que você vai estar cansado, abafado e faz parte o adversário usar essa fraqueza que você tem. Isso faz a diferença e a gente vem pecando nos detalhes dos jogos. Com tudo isso em mente, resta ao elenco azulino treinar e tentar melhorar no próximo jogo. Ricardo Catalá estava meio reflexivo no Bainão, mas aí conversou com o presidente do clube e a comissão técnica. Ao que parece, tem um plano que os jogadores pretendem seguir à risca. A gente sabe que o Ipiranga é uma equipe muito forte, que tem crescido bastante na competição. Inclusive tem um ataque também muito poderoso, então a gente não pode errar, a gente tem que entrar muito bem concentrado. E a gente sabe que é um time que vai vir também, se de repente a gente der espaço, vai procurar fazer os gols. Então a gente vai trabalhar forte, né, procurar aumentar ainda mais o nível de concentração. Como já tivemos, né, no jogo do Náutico, né, não levamos gols, sofremos pouco, mas a gente precisa melhorar. Então acredito que a gente vai fazer um bom jogo sim, a gente está preparado para isso. Precisamos da vitória, então tenho certeza que a gente vai buscar essa vitória aí dentro de casa.
O Ipiranga viveu uma fase crítica na competição, aí trocou de técnico e nessa troca, com a chegada do Gerson Testoni, o Ipiranga deu sinal de reação nas 2 últimas rodadas, já vem mais animado para esse jogo contra o Remo e trazendo o vice-artilheiro da competição, que é o Eric, autor de 9 gols no campeonato. Então o Diego Ivo tem toda a razão quando chama atenção para essa virtude do time do Ipiranga e mostrando o quanto o Remo precisa se impor e que o Remo tem também uma virtude. O time tem, na fase do Catalá, tem tido um rendimento defensivo muito aceitável. O ofensivo é que deixa a desejar, a produção de gols é que deixa a desejar, mas na função defensiva o time tem se comportado bem. Bom, o Remo viveu aquela fase do campeonato estadual, sequência de vitórias, 100%, como mostrou a reportagem, e teve o seu ápice diante do Corinthians, sobretudo em Belém, na vitória por 2-0. Eu lembro bem que depois do jogo de São Paulo, o Marcelo Cabo disse: provamos que estamos com o time no ponto para fazer uma grande Série C e subir para a Série B. Então, a performance do Remo diante do Corinthians era a confirmação da credencial. E o que aconteceu? Houve, dentro do próprio time, a ilusão de que o Remo já estava acima da concorrência e um péssimo começo de Série C com 4 derrotas consecutivas, o que gerou um déficit que não foi possível tirar nesse trabalho do Ricardo Catalá. O Remo teve que remar contra a maré. O Remo teve que remar, é boa, né? Contra a maré pelo péssimo começo de competição e saiu da zona do rebaixamento, voltou, saiu, voltou, hoje está dentro dessa zona. Tem o jogo, tem a rodada do fim de semana para de novo tentar sair e engatilhar ou simplesmente decolar para o seu objetivo, que é de sair e de fechar a competição fora da zona de queda. A reportagem mostrou muito bem a questão do parazão, né, Ferreira? Mas a gente, analisando, você comentou muito bem a questão dos jogos contra o Corinthians, né? Foram 2 bons jogos que o Remo fez diante do Corinthians, a equipe de Série A, embora tivesse numa fase ruim. Então isso acabou criando uma ilusão de que, de fato, o Remo estava preparadíssimo para a Série C. E a gente está vendo que não estava, né? Porque gera uma autossuficiência, né? Quando o time acha que chegou lá, acha que bateu no teto, gera uma autossuficiência. E daí veio a queda. E isso, digamos assim, dentro do próprio elenco do Remo, há essa compreensão de que ali houve uma certa, não sei se a gente pode falar de acomodação, né? Mas acho que a expressão mais apropriada é essa. Houve uma autossuficiência que causou prejuízo. Bom, Ferreira, vamos agora falar do Paysandu, né? O Paysandu que tem 3 vitórias seguidas na Série C, se prepara para 2 jogos fora de casa. A missão é se manter, claro, no G8, a zona de equipes que avança a segunda fase. E diante desse momento, o experiente lateral Eltinho falou sobre a importância de manter a seriedade no trabalho. Vamos acompanhar. Temos bastante jogadores experientes no elenco, então logo depois ao jogo, né, na reunião no vestiário ainda, já foi falado sobre isso, né, de ter o pé no chão, né, a gente comemorou bastante essa última vitória, né, as últimas 3 vitórias, e agora é já pensar no América, pezinho no chão, respeitando o adversário, que vai ser um jogo difícil. A gente tem que encarar da mesma forma, né, quem está lá em cima e quem está lá embaixo, né, da nossa sequência de 3 vitórias, uma foi contra o líder fora de casa, poucos esperavam, só a gente aqui dentro que acreditava na vitória lá veio. Tem que acreditar e buscar a vitória independente da posição do adversário, né? Tivemos aí 3 vitórias seguidas e estamos em 7º. Imagine se a gente não ganha, né, uma partida, provavelmente a gente estaria fora. Agora é ter tranquilidade, continuar trabalhando e buscar a vitória independente do adversário. Tem um jogador que simboliza bem a história do Paysandu na temporada, particularmente na Série C. O Eltinho, um jogador de 36 anos, que já foi muito contestado, já esteve cotado para ser dispensado. Na verdade, ele permaneceu pela frequência de lesões, porque o clube não pode dispensar, não pode demitir um jogador lesionado. Então, recupera o Eltinho, dá um tempo, ele volta. E outra coisa, entrada e saída de jogadores, laterais esquerdos que o Paysandu contratou, dispensou, e o Eltinho foi ficando. Nesse crescimento do time do Paysandu, o Eltinho simboliza bem esse crescimento. Hoje é um jogador importante para a equipe. E aí, quando a gente fala do Eltinho, é a realidade do Paysandu. Um time que teve nas mãos do Hélio dos Anjos uma grande reação, comprou as ideias do técnico,
no sentido de intensificar trabalho, de mudar a conduta, tornar-se competitivo. Vieram as 3 vitórias consecutivas e o estado de ânimo foi lá para cima. É nessas condições que o Paysandu enfrenta o América em Natal no próximo domingo. O América numa situação bem diferente, né? Porque está pressionado na luta contra o rebaixamento, jogando em casa, muito cobrado, e o Paysandu certamente está planejado pelo Hélio dos Anjos para tirar proveito dessa instabilidade do América, comandado pelo Dado Cavalcante. É isso, saindo da Série C, Ferreira, vamos para a Série D do Brasileiro. A CBF confirmou ontem as datas, horários e locais dos jogos da segunda fase da competição. Tuna e Águia seguem na disputa. A Lusa faz o jogo de ida contra o Maranhão Futebol Clube já no sábado, no estádio Castelão, em São Luís. Está aí os horários para você. O segundo jogo vai ser no outro sábado, dia 5 de agosto, no Souza, aqui em Belém. Segunda-feira, o Águia faz no Zinho Oliveira e Marabá o primeiro confronto diante do Atlético Cearense. O jogo que define quem avança será domingo seguinte, dia 6 de agosto, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Está aí, então, horários, datas de Águia e Tuna que seguem na Série D. Confirmação daquilo que nós adiantamos ontem no final do Bom Dia. E o Águia fez a opção por jogar na segunda-feira, muito por conta dessas concorrências de praias, no último fim de semana de julho. Tem a Praia do Tucunaré lá em Marabá, o pessoal adora aproveitar, né? E para ter a torcida em peso, Claro. para ter a força, essa força da torcida que o time do Águia absorve muito bem, tem uma interação muito boa com o público. Quando joga em Marabá, com casa cheia, o Águia fica mais forte e vai precisar construir resultado diante do Atlético Cearense na segunda-feira, enquanto a Tuna, que tem se mostrado um time muito regular no seu rendimento. A Tuna começou ali meio patinando, mas depois que engrenou, né, Ferreira? Embalou na A Tuna competição. perdeu o primeiro jogo para o trem lá em Macapá e depois teve uma sequência de 11 rodadas sem perder no campeonato. Aí teve a derrota para o Nacional e agora enfrenta o Maranhão, que é um time que se classificou também com muito mérito, que também tem uma boa regularidade, o jogo lá em São Luís, e a Tuna vai lá para confirmar o seu potencial. E nesse bom momento da Tuna, você destaca o Paulo Rangel, um dos artilheiros da competição, né, Ferreira? Então, o principal artilheiro da Série D é o Pablo Tomás, do Operário do Rio Grande do Sul, e depois dele vem um ex-azulino e um ex-bicolor. O ex-azulino é o Heron, do Caxias, com 11 gols, e com 9 no terceiro lugar está o Marcelo Toscano. Lembra dele, né? Sim, atuou no Paysandu ano passado, não foi, Ferreira? Não chegou a fazer sucesso no Paysandu, mas na Portuguesa, lá do Rio de Janeiro, tem 9 gols no campeonato. Pois bem, o Paulo Rangel, com 7 gols, vem a seguir. Vamos ver o Paulo Rangel em ação pela Tuna Luso Brasileira, porque ele é uma das armas principais da Tuna Luso Brasileira. E aqui, Márcio, vale dizer o seguinte: primeiro, um jogador veterano e tudo, bem experiente, com rodagem internacional. É que o Paulo Rangel é fruto da Tuna, né? Ele saiu da Tuna Luso Brasileira para construir a história dele e agora está em fase de fechamento de carreira a serviço da Tuna Luso Brasileira. Retribuindo, né, Ferreira? Tem 56 jogos pela Tuna, né? Tomando as temporadas, 56 jogos, tem 30 gols com a camisa da Tuna, 7 marcados neste campeonato. Então é um jogador que tem a sua importância nessa campanha de recuperação moral, inclusive, da Tuna, né, que volta a dar orgulho à sua torcida e transmitir esperança também. Muito bem, tá aí então a Tuna jogando fora de casa sábado, vamos ficar na torcida pela Lusa. E agora, Ferreira, o que temos agora? É hora de viajar no tempo, né? Hora do baú. Desde quando o futebol é praticado por mulheres em Belém? Onde as mulheres praticavam futebol lá no comecinho, né? E sob que condições? Então, o baú traz essas questões. E aí eu tenho aqui uma sequência de fotos que contam um pouco dessa história do baú e também o testemunho de uma pesquisadora, que é Letícia Magalhães, sobre o futebol feminino, como que começou aqui em Belém do Pará. Ela está conosco no Bom Dia. Em Belém do Pará, em 1924, na rua 16 de novembro,
temos um clube chamado o Bloco das Palmeiras, em que essas mulheres praticavam futebol pelo bairro, nos festivais esportivos que ocorriam. Essas mulheres praticaram até 1941, quando Vargas cria uma lei que proíbe a participação dessas mulheres no futebol. Mesmo assim, elas burlavam e continuaram a conquistar o seu espaço. Na década de 60, 70 e 80 do século XX, mulheres como a Dona Maria de Belém, do São Domingos, mulheres como as meninas do Fuzuê, do João Adário, mulheres como as meninas atletas do Independente, do futebol da Tuna Luz Brasileira, do Clube do Remo, mulheres do Paysandu, atletas que buscavam seu espaço. Elas continuaram a praticar o esporte, um esporte que era discriminado por parte da sociedade. Olha aí, Márcio, lá nos anos 20, um clube das Palmeiras, né, para as mulheres praticarem futebol, e aí todo aquele preconceito, lei proibindo mulher de praticar futebol, toda uma resistência. O futebol, como reflexo da sociedade, vai mostrando isso, né? Até no futebol elas tiveram que vencer preconceitos, mostraram fibra, lutaram para hoje o futebol ser uma festa mundial, como está sendo na Copa do Mundo, né? E aqui no Pará, da mesma maneira. Vamos ao apogeu, aquele momento, digamos, de apoteose do futebol feminino no Pará. 2017, Pinheirense, campeão brasileiro do futebol feminino. Vamos aos lances desse momento de consagração do Pinheirense, com transmissão do Sport TV, inclusive. A Portuguesa de Desportos, no jogo de São Paulo, fez 1-0, mas o Pinheirense foi buscar o resultado, quer dizer, construiu a vantagem no jogo de São Paulo, venceu por 2-1, portanto, de virada, e trouxe a vantagem para o jogo de Belém. Então, jogo em São Paulo, vitória do Pinheirense por 2-1, aí o de pênalti vai sair o segundo gol da equipe do Pinheirense. Aí você pode imaginar a festa que houve em Belém, o jogo na Curuzu, né? E o Pinheirense apoiadíssimo pela torcida paraense. Aí já estamos com as imagens do jogo de volta na Curuzu. Torcedores do Remo, do Paysandu, Tuna e Flamengo, Fluminense, todo mundo lá apoiando o Pinheirense. O Pinheirense perdeu o jogo por 1-0, mas como fez um gol na casa do adversário, levou o título, já foi campeão. Aí está o momento do fechamento lá da transmissão do Sport TV, com o Pinheirense campeão brasileiro da A2, a segunda divisão do futebol feminino. Aí o futebol feminino viveu outros grandes momentos depois disso, com a SMAC, né, o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mais recentemente o Remo, vice-campeão da terceira divisão e conquistando acesso para jogar a segunda divisão do futebol feminino. E tudo isso é produto de toda uma luta lá atrás, de quem resistiu para que as mulheres pudessem praticar futebol, construir essa história que envolve a Cebola dos anos 70, jogadora do Remo, chegou à seleção brasileira, defendeu a seleção brasileira e foi a demonstração, assim, de potencial de tanta gente daqui que poderia ter ido mais longe, se não foi por falta de oportunidade, mas ela simboliza muito isso. E a Formiga, até recentemente na seleção brasileira, hoje ex-jogadora de futebol, e que jogou, é baiana, mas jogou futebol e futsal aqui pelo Independente. Enfim, futebol feminino, é essa história no Pará. Futebol feminino, que vai ter a seleção brasileira em campo novamente neste sábado, 7 da manhã, contra a França, ao vivo na tela da Globo. Muito bem, Ferreira, é isso. Contando a história do futebol feminino aqui no nosso estado. E daqui a pouco você volta, né, Ferreira, contando mais sobre Remo Paysandu, sobre o nosso futebol. E até automobilismo em Cametá. Opa, maravilha então. Daqui a pouco você traz essa história, Ferreira. Não volto acelerado, mas volto acelerando. Pronto, maravilha então. Valeu, Falou. Ferreira, até mais. Vamos agora ao segundo tempo do esporte. Carlos Ferreira, o que você conta pra gente agora? Bom, vamos reafirmar que vamos ter 4 times paraenses em ação no final de semana, de sábado a segunda-feira. Repassando a agenda. Sábado à tarde, a Tuna no Maranhão, em São Luís, contra o time do Maranhão, Atlético Clube. Isso é Série D. Domingo,
Ainda no sábado à noite, 7 da noite, o Remo contra o Ipiranga no Mangueirão pela Série C. Aí domingo, 4 da tarde, o Paysandu em Natal contra o América, Série C. E segunda-feira à noite, em Marabá, o Águia contra o Atlético Cearense, Série D. Portanto, emoção não vai faltar. Quer começar aqui na nossa abordagem pela questão do Paysandu, que vai enfrentar o América de Natal. Vamos ver o Paysandu aí em atividade. Num momento, Márcio, que é para lá de especial, uma virada de chave que parecia inimaginável, né? O torcedor do Paysandu, nem o mais otimista poderia acreditar, depois daquela derrota em Belém para o Brusque por 2-0, no que podemos considerar a pré-estreia do técnico Hélio dos Anjos. Foi o primeiro jogo dele, praticamente. Então, poderia imaginar que o Paysandu, de repente, se tornasse esse time competitivo, confiante, que engatou 3 vitórias seguidas, que entrou para a zona de classificação, que defende essa posição, portanto, no domingo contra o América. Aí está, portanto, o grupo bicolor em plena atividade e a torcida para lá de confiante. Torcida bicolor, claro, aí já bem otimista, né, com uma possível classificação, já do Remo ali, né, o time na zona do rebaixamento, e a torcida azulina um pouco de olho nesse jogo do Paysandu. Afinal, se o América vencer, complica também para o Remo, que vai jogar dentro de casa, né, filho? Assim como se o Ipiranga vencer, complica para o Paysandu, porque o Ipiranga é concorrente do Paysandu e enfrenta o clube do Remo neste sábado, 7 da noite, Mangueirão. Vamos ver os azulinos aqui em atividade, nesse momento que é muito tenso, mas que também, numa leitura mais otimista, Márcio, tem um time que vem mostrando consistência no seu serviço defensivo. Isso significa muito para esse período. O que o time não pode é perder a organização, cair em desespero. Sim. Tem que manter o equilíbrio emocional, que tem sido uma tecla muito batida pelo técnico Ricardo Catalá. Estamos vendo ali ele estava numa conversa com o presidente, agora está com o auxiliar. Então o Ricardo Catalá está muito preocupado com a serenidade da equipe, com o equilíbrio emocional. O Remo vai depender muito disso nesses 5 últimos jogos para conseguir a pontuação necessária ao seu objetivo de evitar o rebaixamento. Essa reta final para o Leão Azul já vale a partir da noite deste sábado. Bom, Ferreira, vamos agora com os times amadores, a participação do pessoal de casa? Vai comigo aí. Na tela, quem é que chega primeiro? Boca Júnior de Cururupu. Maranhão. Olha, nós já tivemos aqui time do Amapá, tivemos Ceará, se não me engano, do Ceará, tivemos um do Rio, temos agora um do Maranhão chegando aqui no futebol amador. Aí está o Boca Júnior de Cururupu, Maranhão. E agora? Agora nós chegamos ao bairro da Sacramento, aqui em Belém, com o Barcelona geração 90, mas nós estamos vendo aqui 7 jogadores. Eu imagino que essa é a galera da panela, né? Pode estar faltando mais gente. Reuniram só a panela para foto. Aí o Barcelona da Sacramento, Galo Duro, Distrito Industrial de Ananindeua. Sabe aquela história no jogo de cozinhar o galo? Sim. Não está valendo contra esse time aqui, porque esse é um Galo Duro. E agora, depois do Galo Duro, os malas do conjunto Girassol, Águas Lindas, Ananindeua. Aí os maletas. E agora, Barça, mais um Barcelona, bairro do Curió, Belém. Aí o Barcelona do Curió. É a vez do Clube do Remo de Ourém. Aqui é o seguinte, rola uma pelada, que eles chamam lá de Inimigos da Bola, e aí tem repara. Então essa é a galera do Remo, lá da pelada dos Inimigos da Bola, em Ourém. Escolinha do Professor Maurício, São Miguel do Guamá. Aí é futebol com inclusão social, oportunidades abertas, a prática para a garotada. E essa foto aqui tem relação direta com o momento que nós estamos vivendo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. As meninas de Genipaúba, Santa Bárbara, todo mundo de rosa, né? Não todo mundo, tem alguém de amarelo ali. Mas enfim, tá aí o time das meninas de Genipaúba, Santa Bárbara. Maravilha. Tem mais participações, Ferreira. Tamanduá Esporte Clube de Souziel, região do Xingu. Esse time aqui não morre de fome, mas. Por quê, Ferreira? Tamanduá se alimenta de formiga, isso não falta em lugar nenhum, né? É verdade, mas mais na beira do campo, né? Então, aí o time do Tamanduá. Fechamos ou temos mais? Temos mais uma aqui, que é o time das Pedrinhas, de Santarém Novo.
Aí o Santarém Novo com o time das Pedrinhas, fechando o desfile dos amadores aqui no BDP. Ferreira, vamos agora a Cametá, mais especificamente na Vila de Curuçambaba. Por lá teve um evento bem tradicional que reuniu a galera que curte automobilismo com adrenalina. A Fábio Cepeda acompanhou. A tranquilidade da Vila de Curuçambaba, às margens do Rio Tocantins, é interrompida pelo barulho das motos. Hoje é dia de Rally, evento que virou tradição no distrito de Cametá. Ano passado foi cerca de 70 pilotos, né? Esse ano está esperando mais, porque a cada ano que passa, né, tem mais pilotos e convidados também. As crianças ficam encantadas. Quem ainda não tem idade para pilotar, participa do jeito que dá. Danilo emprestou a bike do irmão. Trilha é muito legal, a senhora se suja, faz o que quiser. O amor por esse rally ultrapassa gerações. Esse ano, o Eduardo veio acompanhado do filho. Aqui em Curuçambaba já são uns 6 anos já, vindo direto, não perco uma, né? Aqui é uma cidade boa de ir brincar. A gente vai correr o primeiro lugar, né? Conseguir, né? A gente vai correr, bora ver se vai dar bom. Essa é a 9ª edição da trilha, mas para o Reginaldo vai ser a primeira vez. Sou lá de Tailândia, foi um trajeto muito longo, pegando estrada de chão, balsa e preparada. Toda a trilha a gente está preparado, né? O evento. Pela estrada que dá acesso à vila, uma multidão segue as motos até a linha de largada. Esse é o ponto de partida do Rally. É debaixo desse sol forte que os motociclistas vão percorrer 72 quilômetros de trilha. O percurso é considerado de média dificuldade pelos participantes, mas essa edição estava mais difícil. Com a chuva da madrugada, a trilha enlameada deu mais emoção ao percurso. Alguns moradores que tentaram seguir as motos acabaram se dando mal. Essa sandália teve que ficar para trás. É uma trilha que a gente fez com muito amor e carinho. Um pouco de lama, um pouco de tronco, um pouco de terra, né? Garapé também. Mas o legado continua, né? Quem não tem a manha, não entra na lama. A trilha passa por dentro de 4 comunidades. Quando ouvem o ronco das motos no meio da floresta, os moradores interrompem a rotina. Pontes viram arquibancadas. Ele ficou passando por aqui. E como é na hora, legal? Sim. Dá vontade de ir junto? Dá. A gente veio pra trazer eles pra olhar como é legal, né? Porque a gente gosta dessa adrenalina e o pai deles, a gente já vem desde pequenino pra eles ficarem olhando pra ver como é, né? No Igarapé, a água fica perto de engolir as motos. É preciso técnica para passar. Às vezes é necessário uma forcinha da comunidade. Alguns ficam pelo caminho. E aí, o que aconteceu? Deu uma parada técnica aí, mas nada de grave. Vai tentar continuar? Vamos sim! Depois de 2 horas de lama, terra e água, conhecemos os vencedores. Pai e filho, que vimos no início da reportagem, garantiram 1º e 3º lugar em uma das 3 categorias. Com o percurso concluído, a sensação é de dever cumprido. Muito feliz, porque dá muito trabalho, né? Tem que se dedicar e tem que gostar, né? Porque se não gostar, o trilha que faz trilha uma vez e gosta, nunca mais ele larga de fazer trilha. A recepção aqui foi ótima, eu recomendo que todo o pessoal que não veio, que vem ano que vem e continue vendo todos os anos, é muito bom. Bom, claro que tudo aí chamou atenção, mas em particular o maranhense que se deslocou lá do Maranhão, com uma viagem que não é nada simples, para participar desse evento. Isso mostra a dimensão do evento, com natureza, com confraternização, com disputa, tudo contido no que valeu muito a pena. Maravilha. Valeu, Ferreira.